X-Max vai subir de preço? E aí, beleza? Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre o aumento do preço aí da X-Max, a scooter da Yamaha que foi apresentada no Salão Duas Rodas em 2019 e chegou agora no mercado agora em março de 2020. E muitos consumidores já estão aí adquirindo. Você viu recentemente que eu fiz uma live também aqui com o Goiano, que fez a primeira revisão da X-Max dele, está extremamente satisfeito com a moto, mas teve realmente esse aumento do preço. E muita gente perguntou, Rafael, vai acontecer, não vai? Por quê? Por que a Yamaha já está subindo esse preço? Então, cara, para responder isso, nada melhor do que a gente falar com o Lanner Azevedo. Ele é assessor de imprensa da Yamaha Motor do Brasil e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, quais são as razões exatamente desse aumento de preço, e falar um pouquinho sobre como é que ele enxerga o mercado de motos aí pós pandemia. Beleza? Então vamos conversar um pouquinho aqui hoje com o Lanner. Bom dia, Lanner. Tudo bem, cara? Bom dia, Rafa. Bom dia aos inscritos do canal, seguidores do Rafa aí. Prazer estar com vocês aqui novamente. Mesmo frente a um momento tão difícil, né, para todo mundo, eu acho que tem muita gente agora trancada dentro de casa como eu. Eu estou trancado na minha garagem aqui. Enfim, a gente passando por um momento difícil. Eu desejo a todos aí bastante saúde, que todos fiquem preservados e que a gente saia dessa o mais rápido possível para a gente fazer tudo que a vida normal, voltar à vida normal e inclusive acelerar, né, cara? Sim. Tá fazendo falta. Muita falta. Cara, na realidade, esse negócio de ficar em casa já é ruim, a gente tem que ficar, porque a gente sabe que é até determinação, né? Quem pode ficar em casa fica. A gente sabe que muita gente também está até utilizando a moto como uma forma, na realidade, de renda extra. Muita gente está entregando por aplicativo. E isso é interessante, que a gente vê como a moto, na realidade, hoje, ela é um objeto que ela está melhorando muito o acesso, somente para pessoas que não podem, exemplo, sair de casa porque são idosos do grupo de risco. Então tem alguém que utiliza a motocicleta para levar algo para ela. Isso é muito bom, né? Exatamente. Então, o motociclista nem sempre é visto como um herói, né? E a necessidade da motocicleta nem sempre é percebida. E agora, diante de uma circunstância tão grave, e a gente pode comparar como se fosse uma guerra mundial. Os motociclistas estão salvando a vida de muita gente, não é só entregando comida, né? Entregando compras que o cara não pode ir fazer fora de casa, remédios para quem não pode sair de casa de hipótese alguma. Então, são heróis, na verdade, né? E aí, mais uma vez, a gente mostra que a motocicleta, sim, bem utilizada, ela é muito importante para a economia. Com certeza. E vem aí essa polêmica. Muita gente falou sobre, poxa, por que a Yamaha aumentou o preço da X-Max, cara? Pois é, assim, fica fácil a gente entender quando a gente vai no mercado e a gente acaba, semana a semana, a gente acaba pagando tudo mais caro, né? Porque quando a gente vai numa concessionária e vê a moto pronta, a gente não imagina que vários componentes ali vêm de várias partes do mundo e de fornecedores diferentes. Vocês imaginam que todo mundo, o mundo inteiro, o planeta parou, né? Toda a produção no planeta toda parou, em várias localidades do planeta, e da onde essas peças vêm, muitas delas, né, outras aqui do Brasil, mas na mesma situação. Então, para fazer a coisa toda funcionar, já não é possível fazer o preço que era feito antes, né? Tudo está mais caro por conta da dificuldade da normalidade, né? A logística não funciona como era, às vezes o cara tem dificuldade de comprar um plástico para fazer uma coisa aquele preço do lugar que ele comprava e agora ele vai ter que recorrer a um outro. É assim que funciona, infelizmente é assim. E não só esses fatores de componentes, que juntam para se compor a motocicleta e chegar na loja prontinha, tem essa questão onerosa em função da Covid, né, da incapacidade produtiva. A gente tem que levar em consideração também, e esse é o maior deles, o dólar, né? Porque tudo que se compra na indústria é tudo linkado ao dólar. Então, a gente imagina que quando a Yamaha idealizou, falando, vamos trazer agora a X-Max, vamos lançar, né, e
tem todo aquele processo inicial de início de produção, uma boa parte vem de fora e depois a gente vai cada vez produzindo mais coisas no Brasil, né? Tudo isso é importado e com dólar, linkado ao dólar, pago em dólar. Aí você imagina que quando você pensou em trazer o scooter, idealizou, ele estava num patamar de 3 em alguma coisa. E agora, ontem estava 3,78, se eu não me engano. 6,78. Eu tava pegando quase 6, velho. Eu tava quase 5,78. Quase 6, exatamente. Peço desculpa, exatamente, 5,78. Eu cometi um engano aqui nas cifras, mas, enfim, 5,78 é muito, muito acima dos 3,50 ou mesmo do 4, né, cara? Então, como é que você vai fazer um produto, né? E ele, nenhuma indústria, nada tem condição de fazer alguma coisa para dar prejuízo, muito menos num momento tão difícil quanto esse. Então, é impossível você continuar fabricando e vendendo os seus produtos com o mesmo preço, com um dólar tão alto, entendeu? Ainda mais um veículo tão sofisticado, com tantos componentes importados, né? E como a maioria dos produtos assim mais premium do Brasil hoje em dia. Alguns são 100%, né? A nossa não é, mas alguns são. Então você imagina que fica mais difícil ainda para outros fabricantes quando o cara traz a moto inteira pronta. Não tem como a gente, infelizmente, seguir com aquele preço inicial. Agora, É interessante você comentar também. O problema dos componentes é que, como muita coisa é produzida na China e a China já está sendo afetada desde praticamente de janeiro, então tudo isso acumulou também, né, para a indústria, né? Exatamente. Então, e não é um problema da Yamaha, né? Apenas da Yamaha. Eu posso te dizer que é um problema de toda a indústria de motocicleta, indústria de automóveis, indústrias de eletrônicos, né? Hoje em dia, você imagina quantos componentes são necessários para fazer uma televisão ou uma geladeira. Às vezes, um componente, por conta de um componente que não vem da China, o cara não consegue fazer uma geladeira. E aí? Para tudo. Aí você tem que recorrer a uma fábrica que faz o componente específico ali e tal, só que de outro mercado que custa um preço bem maior, entendeu? Então é assim que funciona. Infelizmente é assim que funciona, né? A Covid trouxe esse ônus aí nosso. A Yamaha buscou lançar o produto a um preço super competitivo, né? Eu lembro na ocasião que a gente estava lá no salão da Duas Rodas aqui em São Paulo, em novembro de 2019, que você mesmo confidenciou para mim que achava que o preço, assim, que havia sido surpreendido, porque você achava que a Yamaha ia lançar o scooter ao preço que está hoje, inclusive, né? Falei, poxa, eu estava imaginando alguma coisa em torno dos 25 mil, e ele não chegou a esse preço, 21.990. Agora, infelizmente, por conta de tudo isso, a gente teve que readequar, né? É interessante a gente comentar sobre isso, por conta exatamente que o mercado todo vai passar por esse ajuste. Então, assim, a gente vai ter que se adaptar a partir de agora e aí ver se realmente ela entra ou não na tua necessidade. E aí eu já emendo a manutenção que a Yamaha divulga, que é uma manutenção preço fixa. Essa daí também vai passar por reajuste ou vai conseguir ser mantido esse preço? Então, aí é um outro fator, né? Porque quando a gente fala do produto, a gente depende dessa questão externa, algumas vezes, né? Já na questão do serviço, ele foi definido pelo tempo do serviço que leva para ser feito e tudo mais. Então, é uma coisa diferente do produto. Esse sim vai ser mantido, a gente vai seguir com esse preço, foi definido e vamos em frente. Muito legal. Uma outra coisa, o que é que você acredita aí que o mercado, após essa crise, como é que o mercado de motos ele vai se comportar? Você acredita? Porque o mercado de scooter vinha crescendo bastante aí. 2018 cresceu muito, 2019 quase 40%, principalmente do scooter de baixa cilindrada. Como é que você enxerga aí para os próximos anos aí em relação, principalmente a scooter de baixa cilindrada aqui no Brasil? Olha, Rafa, a gente sabe que o scooter nasceu, ele não vou dizer que ele nasceu, né, no pós Segunda Guerra Mundial.
mas foi quando ele teve o grande impulso, né, na produção, foi quando ele se tornou realmente popular, o scooter, então após a Segunda Guerra Mundial. E por que ele se tornou tão popular? Porque ele era um veículo muito econômico, o fato dele ser automático, semi-automático, e muito confortável, ele era bastante atraente para um público muito amplo, tanto o entrante quanto o público feminino, enfim, ele é muito mais amigável para quem não tem experiência nenhuma e para quem está esperando economizar combustível e ter um veículo de transporte individual, ele é perfeito, né? Ele acaba sendo mais amigável que uma motocicleta. Então, esse é o grande atrativo do scooter, sempre foi, e em momentos difíceis, onde você precisa contar o dinheirinho ali, economizar no combustível, ganhar agilidade, ele vai se sobressair, a gente acredita que ele vai se sobressair novamente, porque acho que a gente pode enxergar a questão do Covid como uma guerra, entendeu? A gente está sofrendo os efeitos como se houvesse uma guerra, de tudo paralisado, nada funcionando, enfim. E tem a questão da pessoa querer se preservar e não andar em coletivos em função de... A gente não sabe quando isso vai se normalizar, quando vai ter uma vacina. Então, eu particularmente, se tivesse a condição, eu teria uma moto para ir trabalhar e não iria de veículo de transporte público, real, sem hipocrisia. Então, o scooter, sim, obviamente, eu acho que ele continua com aquela crescente que ele tem seguido agora nos últimos anos aqui no mercado, né, acima de todas as outras categorias. E eu também acredito que as motos de cilindrada de 125 a 250, 300 cilindradas, eu acho que esse mercado também não deve ter uma grande queda. Até porque a gente está falando de motocicletas com maior índice de nacionalização, né, motos que já são fabricadas aqui, então a oscilação do dólar é menos prejudicial, mas também porque como eu te falei, se você tem 5 componentes ou 50, você está dependente de fator dólar, do fator externo. Agora, fica bem mais difícil para as motos de maior cilindrada ou as motos ou marcas que tem aí o veículo totalmente importado, fica bem mais difícil. É legal você comentar sobre o uso da motocicleta pós-pandemia, que na realidade eu acredito, estão até utilizando um termo aí, o novo normal, né? Eu acredito que daqui para frente a gente vai ter muito mais cuidado, principalmente por conta dessa parte de higiene, então a gente tem que se preservar. Então, com certeza, utilizar um scooter no dia a dia vai ser muito mais atrativo do que utilizar um transporte público. Outra coisa que eu sempre venho batendo nessa tecla, a liberdade que o scooter te dá, exemplo, muita gente às vezes ficar esperando um transporte público, é melhor ela investir num scooterzinho de baixa cilindrada, onde você vai ter essa liberdade. E olha que a gente nem tinha essa questão da higiene como uma forma aí, na realidade, de um atrativo maior para você utilizar. Era mais por conta da economia e da praticidade. Hoje tem mais um atrativo, que é por conta exatamente de você se preservar, né? Exatamente. Sempre teve a questão de você ter mais tempo para você fazer as coisas que você precisa. Você tem um patrimônio também, né? Porque se você faz a conta ali do que você gasta de ônibus tal, vai pondo, somando, é igual ao aluguel, né? Chega uma hora que você consegue comprar sua moto, mesmo que tenha depreciação, depois de um tempo você troca por outra e pode evoluir, enfim. Mas e fora os outros fatores, né? Porque a motocicleta não serve só como meio de transporte. Quem tem motocicleta, scooter e usa a moto para passear, sabe que às vezes a jornada de ir para um lugar, acompanhado ou não, né? E fazer o passeio de moto é incrível, né? Você consegue chegar em casa com a cabeça espairecer, relaxar, é saudável, é muito saudável o motociclismo, né? E o scooterismo. Então, as vantagens são infinitas. Eu acho que o momento é um incentivo para quem estava pensando em querer comprar, agora ter. É eficiente mesmo, porque no final das contas, que nem você falou sobre a higiene, né? Poxa, dentro de um ônibus ou de um metrô ou de outro veículo coletivo, fica difícil você não ter contato próximo, né?
E no scooter e na moto, você usa e ainda assim eu acho que fica aqui a dica, né? Mesmo assim a gente ainda tem que se resguardar, porque andar com a máscara no bolso, que na hora que for descer no posto para abastecer, tomar cuidado, quando houver toque no teu scooter de qualquer terceiro que seja, ou mesmo você quando manipular uma coisa no mercado e tocar no seu scooter, você pode infectar ele. Então, o ideal é a gente, nesse tempo de pandemia, fazer a higienização das nossas motos e dos nossos scooters diariamente e de equipamento de segurança também, né? Porque a gente está lidando com um problema bem complexo e que pode vir do lugar que você menos imagina. Mas acho que cabe a gente tomar esse cuidado também, ainda que seja menos perigoso que veículos coletivos. É legal que você falou exatamente nessa questão do lazer, porque eu mesmo, na realidade, gosto muito de comentar isso. Até quando eu vou filmando aqui, o pessoal que acompanha aqui o canal vê o meu trajeto aí diário, e você chega no trabalho muito mais relaxado, você chega, na realidade, com um astral diferente de um cara que chega de carro depois de ter enfrentado ali, sei lá, 1 hora de congestionamento. Ele às vezes vem ali e você vem ali, ó, passeando, você chega, e quando você vai de volta para casa, também é mais um momento que você está tendo ali como um momento de lazer. Então eu gosto muito de falar isso e eu acompanho os comentários aqui no canal, principalmente da galera aqui, porque muita gente que vem aqui para o canal normalmente é a primeira moto, e a scooter é a primeira moto. E o cara diz, rapaz, como eu poderia ter comprado a scooter antes, porque é muito divertido utilizar ela no dia a dia. Ô Rafa, e tem uma questão bastante curiosa, né? Você já percebeu que quem é um usuário, né, contínuo de motocicleta ou de scooter, você acaba tendo uma percepção maior sobre a natureza mesmo, né? E um exemplo disso é assim, todo motociclista se precave, se preocupa em tomar chuva de moto. Então, é impressionante como o motociclista olha para o céu, acerta muito mais se vai chover ou não do que um cara que anda de carro, né? Porque o Sim. cara que anda de carro, ele não olha para o céu, cara. Mal olha para o céu. E a gente anda de moto, a gente está sempre olhando para o céu. Quantas vezes você não chegou, olhou para o céu e falou assim, meu, que céu lindo, azul, ou olha que céu estrelado, né? Olha que cheiro gostoso desse lugar que eu estou passando, o cheiro do mato, ou olha o cheiro do campo, olha, ou então mesmo assim, olha, dá para entrar na cidade e sentir um cheiro diferente, a temperatura, a umidade do ar, a relação com a natureza é muito maior numa moto, né? Então, você acaba utilizando todos os sentidos, né? Como não lembrar de um lugar que você foi? Eu já fiz várias viagens que eu lembro do gosto do lugar. Eu passava no lugar, tinha o frio, o mato assim, e ficava. Você respirava assim, fechava a boca e sentia o gosto do lugar. Então, o carro te propõe, te oferece isso. Outros veículos te oferecem isso. Nenhum deles tem a capacidade de te entregar, de te encantar, te emocionar como a motocicleta ou o scooter, não tem. É legal você comentar isso, que às vezes, principalmente quando você está viajando de moto e você começa a viajar, você começa a perceber isso. Você para num posto, tem outro cara viajando de moto, você sempre vai, ou ele vem a você conversar, pô, tá indo para onde e tal. De carro, você vai parar no seu posto, vai abastecer, ninguém fala com você, ninguém. Não tem Exatamente. aquele contato do motociclista, isso é que é muito legal. Independente da cilindrada de moto que você tiver, você tá viajando, se tiver outro motociclista, ele vai falar com você, cara. Isso é, eu acho muito legal esse espírito. Então, mas é por isso que a gente pode ser considerado uma tribo, né? Você consegue falar assim, tribo de motoristas? Não, porque eles não são uma tribo, eles não têm afinidade um com o outro, é impessoal, ninguém vê o rosto um do outro, ninguém olha para a moto um do outro. Cara, quantas vezes você para no semáforo, você olha a moto de um cara, ele olha para sua moto, cumprimenta, sabe? Tem uma cumplicidade, né? Então, realmente é uma experiência que depois que você experimenta, por isso que a gente fala que é como se fosse um vírus, né? Depois que você é infectado, dificilmente você consegue largar. É um vírus bom, né? Sim. Em meio à pandemia, que é um vírus ruim, tem o vírus bom das duas rodas, que quem puder, de repente, experimentar nesse momento, ou se estava precisando de um empurrãozinho, talvez seja a hora. Porque você vai ganhar muito mais do que um transporte. Muito mais, eu posso afirmar.
Cara, isso é muito legal da gente poder comentar aqui. E que bom até que você enxerga que o mercado de scooter aí vai melhorar. Você vê que a Yamaha tem alguns planos aí para trazer alguns scooters diferentes para o Brasil, ou ela vai investir o foco agora em fortalecer a X-Max? Olha, assim, infelizmente você sabe que é uma premissa da indústria, assim, não comentar lançamentos, tudo e tal. Eu acredito que a Yamaha, como qualquer outra montadora, hoje em dia enxerga o Brasil, continua enxergando, apostando no Brasil e apostando no segmento de scooter, né? Então, esse é um segmento que tem se mostrado bastante, cada vez mais importante para as indústrias, inclusive para a Yamaha. Eu acho que a gente segue com os nossos planos aí, eu não posso dizer quais são, mas sempre dando uma atenção especial aos scooters. A gente explorou muito pouco o X-Max, né? Ele chegou meio que no meio da crise. Você lembra que quando você teve a oportunidade de andar com o scooter, dali poucos dias já entrou numa questão de, tipo, a gente deixou de trabalhar lá na Yamaha presencialmente em Guarulhos e todo mundo passou a fazer home office. A gente deixou de fazer eventos com clientes ou com a imprensa. Eu tinha um grupo de jornalistas que ia fazer o mesmo circuito que eu fiz com você, o mesmo roteiro, e não tive a oportunidade de fazer com eles por conta da pandemia. Então a gente mal explorou esse mar vasto que é o X-Max, né? Eu sou suspeito para dizer, porque eu trabalho na Yamaha, mas é um scooter espetacular. Quem não confiar no que eu, o assessor de imprensa, está dizendo, ou de repente não concorda com todos os seus posicionamentos, basta ir na rede social, nos grupos de proprietários de N-Max que já adquiriram o X-Max, ou mesmo dos grupos que surgiram de X-Max, para ver o grau de satisfação desses novos clientes, entendeu? O scooter é incrível mesmo, a gente deve explorar ele muito mais, né? Quer mostrar do que ele é capaz. Mesmo com esse aumento de preço, eu acho que quando um cliente, né, que tem ideia de comprar tiver a chance de chegar perto, pilotar, sentir, ele vai enxergar que o preço que todo mundo achava que a gente ia trazer o scooter, que é o preço agora, é ainda justo pelo que ele oferece. Então, assim, acho que a gente não deve, a gente sempre enxerga a situação como o copo água, não para o final, mas que a água pode subir para a borda e transbordar, né? A gente na Yamaha procura enxergar que a crise vai passar, a gente vai fazer o nosso máximo para chegar na normalidade, fazer as coisas que a gente tinha planejado, porque todo mundo me pergunta, e aí, os lançamentos vão acontecer? Olha, eu não posso te afirmar, porque tudo mudou, né? A gente depende, como eu falei para você, de terceiros, tudo. Mas os planos da Yamaha é seguir a vida normal, o máximo possível, sem alteração, entendeu? Então todo mundo é muito empenhado na Yamaha em querer, tá todo mundo querendo muito voltar à normalidade, à vida normal, e todo mundo empenhado em fazer com que o cliente sinta o mínimo possível, entendeu? Que o fã da Yamaha sinta o mínimo possível. Manaus já voltou agora à produção, não foi isso? Sim, voltou dia 4. Certo. E aí também eu recebi até um e-mail seu dizendo que agora tem regras de distanciamento dentro da fábrica. Então, tudo isso foi ajustado para que a produção comece a voltar à normalidade, né? Sim, tudo, assim, nos mínimos detalhes, né? Esses dias agora eu tive a necessidade de ir até a Yamaha em Guarulhos e fazia, acho que mais de 50 dias que eu não ia. E embora Guarulhos não esteja em atividade, eu já pude ter uma noção dessas exigências, assim, de tudo, desde a maneira de parar o carro no estacionamento, até a maneira que você entra na empresa, que você é recebido. Começa que chega no portão da empresa, se não tiver de máscara, você não entra, né? Eles fornecem, mas você tem que estar portando a máscara. Alimentação, né? Todo o processo de se alimentar, por exemplo, no refeitório, passa a ser um rodízio, começa mais cedo e termina mais tarde, porque não dá mais para colocar todo mundo no mesmo espaço. Então, a distância entre as pessoas é muito ampla
e precisa de mais tempo para as pessoas fazerem esse rodízio para se alimentar. Em todos os detalhes, cara, até para, por exemplo, pegar a comida, você tem que, a Yamaha fornece uma luva para você pôr no braço de plástico, você se serve sempre de máscara, tudo, e depois que você faz o seu prato para você comer, você joga as coisas fora, numa parte de lixo descartável, até nesse grau chegou, entendeu? Álcool gel por toda a empresa, sabão nunca falta, isso já era comum, mas tá muito mais, eles estão exigindo muito mais atenção sobre isso, né? Então são hábitos, né? Acho que a volta deve ter causado uma coisa, os caras estão acostumados naquele ritmo, então de tempo em tempo limpar a mão com álcool, lavar a mão, ou mudar o horário de ir almoçar e tudo isso, talvez crie no início um pouco de dificuldade, porque você está ali acostumado naquela rotina e quando muda deve sentir, mas acho que também todo mundo entende que é para o bem comum, né? Não só do funcionário ali dentro da Yamaha, mas para quem está fora também, para a gente não levar isso para fora. E há quem diga que essas exigências às vezes torna mais seguro o cidadão dentro da fábrica do que fora, porque há muitos comentários de que o cara não está trabalhando e relaxa e vai para a rua e faz as coisas. Sim. E às vezes não usa máscara porque esqueceu, só que dentro da fábrica não tem essa de esquecer. Se tá sem a máscara, ele nem trabalha, entendeu? Então, isso é legal no teu comentário. Eu acho que temos aí um cuidado especial com os nossos colaboradores e, enfim, eu espero que logo volte à normalidade, né? A gente segue com o Manaus funcionando, né, para atender aí as demandas, inclusive compras pelo site, que tem crescido exponencialmente em função das concessionárias fechadas, né, que estão trabalhando apenas para serviços, né, fazendo serviço de revisão, funciona normalmente, a questão agora, a única coisa é que você agenda. E aí a gente espera que isso passe para Guarulhos também voltar à atividade, né, a gente voltar para o posto de trabalho. Dá muita saudade dos colegas, porque a gente passa às vezes mais tempo com o pessoal da empresa do que às vezes com os nossos familiares, né? Então a gente cria laços com todos eles, é realmente uma família. Eu tô sempre falando com um com o outro, perguntando se tá todo mundo bem, porque, pô, a gente imagina, se um amigão de trabalho seu, você saber que alguém na família dele tá doente, alguma coisa assim, é triste demais, né? Então a gente tem esse cuidado aí, a gente é bem família lá. Muito legal. Só uma última coisa interessante que você comentou, que essa questão das vendas online. Você acredita também que agora, a partir de agora, as empresas vão ter que se focar mais para esse mercado online, criar modelos de como vender, exemplo, de repente, como vender uma moto online? Você acredita que isso vai ser muito mais explorado a partir de agora? Olha, difícil falar dessa estratégia, o ponto de vista que outras fábricas estão tendo em relação a isso. A Yamaha lançou esse sistema no salão, né? A gente trouxe como algo super inovador, não só a venda de moto, como de acessórios. Você pode comprar todos os acessórios, peças, tudo pela internet, né? E que é algo muito legal. Então, assim, a gente sempre enxergou que esse era o futuro, né? Esse é o futuro, as pessoas compram tudo pela internet. A gente só não imaginava que dali a pouco viria uma pandemia, pouco tempo realmente depois, que chancelasse, que confirmasse a nossa visão de que é importante a gente ter esse canal de compra. Obviamente que há pessoas que preferem ir na loja, ver a moto ao vivo, que não tiveram a chance, né? Nem sempre você precisa, ir na loja para comprar. Às vezes, se você já teve a oportunidade de ver, observar, estudar, e você já sabe do que se trata, você compra pela internet. Se você acha que precisa ver, né, ou não teve esse primeiro contato, as concessionárias continuam tendo função muito importante dessa apresentação de produto, entendeu? Então isso aqui é muito legal. Então acredito que o consumidor vai sim passar por na realidade, uma nova experiência de compra. Cara, muito legal poder ter você aqui participando e, claro, esclarecendo as dúvidas aqui dos nossos inscritos que são apaixonados por scooter. Mas antes de finalizar, eu queria que você mostrasse
essas belezinhas que tem atrás. Deixa eu abrir a câmera aqui, cara, porque eu tô vendo que tem uma DT ali atrás, olha. 200, é uma DT200R 1998, que é o meu xodozão, né? E na verdade agora ela nem é minha mais, ela é do meu filho. Ele deu até nome para ela, chama Nina. Aí tem atrás lá azulzinha uma Lander 250 que eu fiz para correr de supermoto e tô desenvolvendo ela, né? Eu, alterei suspensão, freio dianteiro, injeção eletrônica, aliviei peso, enfim, tô dando um tapa nela. E aqui, erguida aqui, é uma Tenere 250, que é a minha moto de usar para trabalhar todo dia e para me fazer umas aventuras aí. Eu tô com ela sem as rodas, que eu aproveitei esse tempo agora para fazer uma limpeza extra e instalar uns aros de alumínio que eu tinha aqui de competição, que são super resistentes. Aí eu tava enrolando para colocar e chegou o momento, e daqui a pouco, logo depois que falar com você, eu vou dar um beijo no meu molequinho e volto a mexer nas motos. Mas então tá faltando um scooter aí nessa garagem, viu? Tá, cara, tá faltando um scooter. Você sabe que minha maior incentivadora para comprar um scooter é minha mulher? Porque, como eu te disse, eu uso a Tenere para ir e vir, né? E ela é extremamente econômica e eu vou num regime bem tranquilo. Então, eu já consegui, para você ter uma ideia, bater a marca dos 40 km com litro. Virou um jogo para mim. Sim. Tentar conseguir o máximo possível de economia na Tenere. Ela é totalmente, rigorosamente original e eu passei os 40. Só que assim, é uma moto muito confortável, gostosa de pilotar. E quando eu fiz a apresentação do X-Max, inclusive viajei com você, eu falei para minha mulher, puxa, eu atendi 3 grupos de jornalistas e rodei aí, tipo, em 3 dias, 1.000 quilômetros. E, meu, eu tô inteiro. Eu chegava no final do dia, eu apresentava, porque assim, imagina, aquela rotina que eu tive com você, eu tive com outros. Sim. E direto, né? E antes disso, eu peguei um X-Max para fazer uma análise e até dividir com isso o pessoal do marketing da Yamaha. Eles me dão essa chance, ter sido já piloto de teste de revista de moto, tudo tal, de dividir com eles a minha visão sobre a moto. E rodei mais 1.000 e poucos com uma, né? Então eu já tava andando bastante com o scooter, cara. E o que me chamou a atenção é chegar no final do dia inteiraço, assim, nem cansa nada, não suja pé quando chove, não carrega a mochila nas costas, né? Eu não gosto de usar baú, eu ainda sou muito chato com o visual, acho o baú muito feioso, então eu não uso, embora seja muito útil. Mas no X-Max eu colocava tudo embaixo do banco. Meu, era uma maravilha, assim. Foi um tempo que minha mulher falou assim, nossa, você tá chegando até mais bem arrumado em casa e tal. Por que você não compra um desse, meu? Se é tão bom assim, gasta pouca gasolina, é econômico, né? É confortável. Você falou que ele anda bem pra caramba, é bonitão. A gente, para ir viajar, para passear, nossos passeios seriam melhores, porque eu fico melhor acomodada, né? Ela gostou muito do garoto. Então, ela me incentiva. Agora vamos ver, né, cara? Vamos ver, vamos esperar agora voltar. E a nossa prioridade, né, não é vender assim, nesse primeiro momento, a gente quer atender quem está interessado em comprar o scooter e logo depois a gente vai ter a chance e os funcionários de comprarem também. Quem sabe eu não ponho mais uma aqui na garagem, né? Show de bola, velho. Então, muito obrigado aqui por participar conosco. É muito bom sempre poder trazer a opinião de quem também não é só trabalha com moto, não, mas quem é apaixonado como você pelas duas rodas, cara. Muito obrigado. Rafa, é um prazer sempre estar com você. Eu já te falei isso ao vivo e também fora do ar, né? Que você é uma pessoa que eu admiro muito pessoalmente, é um cara muito bacana, muito amável. Eu acho você um cara muito antenado. Eu valorizo tanto o seu canal pela sua percepção de produto, pela sua percepção de mercado, que não é só o produto. Você tem que entender o contexto todo, e eu sempre percebo em você essa preocupação, né? Eu acho muito o que você entrega, o serviço que você entrega para quem te acompanha, eu acho muito importante. É isso que a gente precisa no segmento de duas rodas, né? Alguém com essa visão, alguém pé no chão. Então, poxa, eu pessoalmente, como motociclista, como fã, que nem você falou, de moto, e como assessor de imprensa da Yamaha, eu queria te agradecer pelo serviço que você está prestando para todos nós, cara. A gente precisa sempre de gente assim, de veículos de comunicação de qualidade, pessoas
pró motocicleta e astral bom. Parabéns, cara, por você ser assim. A gente virei seu fã e seu amigo, né, cara? Cara, eu que agradeço e agradeço demais a participação de todo mundo que foi conosco até agora. Então, galera, já se inscreve aqui no canal. E se tiver alguma dúvida que a gente não comentou, deixa aqui nos comentários, porque eu tenho o maior prazer em responder. Então, valeu. Muito obrigado, Lanner. Valeu, cara.